Olá pessoal, bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 15 de agosto de 2025 e este é o nosso episódio número 1180. Hoje eu vou atualizar os números da Tegma. Vamos ver aqui a Tegma. Gestão logística 100% brasileira. Bom, quem assiste a mais de um vídeo aqui do meu canal possivelmente vai saber que eu vou pegando bem aleatoriamente as empresas da Bolsa, né? Não é completamente aleatório porque eu tenho duas ênfases nas empresas brasileiras, né? Então não sendo BDRs e tal, e eu acabo excluindo um pouco as empresas financeiras porque eu considero difícil, tenho uma dificuldade em criar análises úteis e até às vezes olho, mas em geral eu posso até pular. Digo isso porque de uns tempos para cá, a maioria das empresas, a enorme maioria, né? Eu peguei os números já de 2024, né? Que é o que eu venho fazendo nos vídeos esse ano. E como faltam poucas, eu acabo olhando, né? Ao invés de sortear. E como eu vou olhando, eu acabo filtrando por aquelas que parecem um pouco mais interessantes, né? E é o caso mesmo aqui da Tegma, né? Então, por exemplo, aqui tem algumas, olha, faltando Tecnos. Aí eu olho aqui, ela tem... A Tecnos até poderia ser uma boa, né? Especialmente pelo fluxo de caixa livre aqui, comparado ao seu preço. Enfim, aí aqui, será que essa empresa tem algum volume para a nossa parceria, né? Com essa capitalização de 347 milhões. É interessante, né? Eu faço a gestão de um clube. Aliás, se tiver algum interesse em saber mais e participar, dê uma olhada na descrição do vídeo. Esse clube tem próximo de 2 milhões de reais em patrimônio total, né? E com esse valor que é baixo, né? Para um veículo assim de investimento coletivo, já aqui tem empresas com pouca liquidez pra gente, né? Talvez a Tecno seja uma, não sei. A Tecnis aqui. Cara, é outra que também, né? Se você for olhar aqui, né? Bom, o problema é o lucro negativo aqui histórico, né? E aí eu cheguei na Tegma, tá? Eu nem olhei a Tecno. Porque depois eu faço, nem todas as análises eu faço em vídeo, longe disso e tal. Aí a Tegma aqui, ó, uma dívida sobre patrimônio de 0,21 aqui ao final de 2023. Ela tinha essa dívida aqui de 172 e lucrava aqui na média de 10 anos 124 milhões por ano. Na média de 5, 173, ou seja, se ela desejasse, ela pagaria essa dívida hipoteticamente em um ano, né? E fluxo de caixa livre muito parecido, né? Pagaria menos de 2 anos do fluxo de caixa livre dela médio dos últimos 10 e quase um pouquinho mais que na verdade, do fluxo de caixa livre dela dos últimos 5 na média. Então essa aqui já está no meu radar há um tempo, não sei se foi em vídeos do nosso canal aqui que eu coloquei ela no radar. Vamos ver, né, para onde ela foi. Nunca investimos nela. O que salta aos olhos, né? Assim, nesse setor bem amplo, amplamente considerado de logística, o balanço muito leve, né? Porque as empresas de logística têm balanços, em geral, pesados, né? Comparados com outros setores. Bom. Então vamos ver aqui. Consolidado. Então, o patrimônio líquido dela aqui, ao final do ano passado, 921 milhões. Que pode ser uma boa aqui. Fazer aquele ajuste pela inflação. O que se vê aqui são números meio estáveis, né? Em termos de patrimônio aqui desde 2017. 820, bate 910. Passivo. Então, o circulante aqui, 263, que representa um aumento bem expressivo em relação ao ano anterior, mais de 25%.
E o não circulante, 145, que representa uma queda aqui menor. Mas o somatório aqui vai a 408 milhões. As dívidas, né? Então, de curto prazo, 29 e de longo prazo, 77. 106. Esse aqui tá interessante. Espera, deixa eu olhar esse direito aqui. Não sei, tá estranho isso aqui, pera aí. Mais pela do ano anterior aqui, que era 13 mais 89, 102. Não sei. Parece, talvez esteja representado, não sei o que dizer. Mas o fato é que se vê aqui, 29 mais 77. Tá, tudo bem, a dívida é menor. Os múltiplos acabam ficando bem parecidos, 0,12 dívida sobre patrimônio e 0,44 passivo sobre patrimônio. Então, isoladamente aqui, muito baixo. Eu não sei quase nada, praticamente nada, tá, sobre a Tegma. Acho que diria que nada além desses números e o fato dela se dizer de gestão logística, né? Por que eu falo isso? Porque esse tipo de balanço parece que, e o nome gestão, né, faz parecer que ela é mais uma empresa de gestão do que propriamente assim, que tem navio, né? Porque é muito leve esse capital, né? Que tem uma frota de trem, né? Esse é o grau de ignorância minha, tá? Sobre a Tegma. Só para vocês calibrarem aí. E lembrando, né, que esse canal não é aqueles canais que tem o intuito de provar uma tese ou educar ninguém, né? Na verdade, é uma maneira minha de praticar em público e para as pessoas verem como eu trabalho, né? Então é o trabalho sendo feito, não é o trabalho feito e apresentado pronto para o mundo. Bom, liquidez corrente aqui, 712 milhões, divide isso pelo... aquilo ali era o ativo circulante, né? Tá aqui, desculpa, fiz um pouco rápido. Divide isso pelo passivo circulante, 263, então 2,7. Cai de 3, mas ainda confortavelmente acima de 2 aqui, que seria parâmetro assim, né? Meio Ben Graham, assim, de um mínimo confortável, né? Isoladamente. Receita, 2 bilhões e 90. Então é um crescimento bem significativo, né? Espera que isso aqui tá errado. Da ordem de 25% ali na receita. Lucro, 271. Então ela colocou um ano bom ali. E finalmente fluxo de caixa livre. Aqui, olha. Vai ser da maneira que eu faço, né? Ao menos para começar, é o fluxo de caixa operacional somado com o fluxo de caixa de investimento, né? E o operacional aqui, 259, que já demonstra um ano melhor do que o anterior também. E o de investimento foi 43 milhões investidos mesmo, né? Não foi lucrado no investimento. Então é negativo o número. Então resulta aqui 216. Espera aí, isso aqui também, ó. Então são números, particularmente bons, né? Não é o melhor ano de fluxo de caixa livre, mas está aqui entre os melhores desde 2009, né? Ajustado pela inflação, a Tegma lá atrás teve anos bons de fluxo de caixa livre. E de lucro também não é o melhor, tem aqui, ó, 307 ajustado pela inflação, 299, mas é um dos melhores. E dos anos recentes, dos últimos 4 aqui, os melhores. Pois bem. Aí agora comparar essas médias mais recentes, né, com essa dívida de 102, é extremamente confortável a princípio, né?
Então ela lucra aqui 125, fluxo de caixa livre 116 e tem uma dívida de 102, tranquilo. Só estou tirando esses números que não são ajustados pela inflação, precisam ser para ter utilidade, então estou limpando. Legal, muito bom, né? Os números parecem bons, mas e o preço, né? Esse preço está desatualizado. Então vamos lá, Tegma, Market Cap Yahoo Finance. É de se acreditar que o preço subiu aqui desde então, vamos ver. 2 bilhões 345, de fato subiu. Então, olha, preço sobre lucro, média dos últimos 10 anos. 19, vai. Ah, mas os últimos 5 anos refletem melhor o que o futuro dela vai ser. Não estou afirmando, estou só pensando alto. 13 vezes, né? Ah, mas o ano passado vai ser mais a cara do futuro. Aí é 11, 12 vezes, né? Fluxo de caixa livre, o múltiplo, preço sobre o fluxo de caixa livre médio dos últimos 10 anos, 20,24. Esses números não são particularmente atraentes, né? Ah, mas o futuro é mais como os últimos 5 anos, 14 vezes. Também a mesma coisa. Ah, não, mas vai ser mais como o ano passado, que foi muito bom. Aí vai ser 11 vezes. Então, assim, considerando as alternativas que nós temos, né, e com alguma frequência venho mostrado e falado sobre as ações da nossa carteira, né? Metalúrgica Gerdau, Allied, Vale, Bradespar, SEB, uma posição muito pequena que não tem volume, mesmo a Cogna, né? A Cogna é um caso à parte, né? Uma aposta um pouco mais especulativa assim, mas os múltiplos dela são muito mais baixos. Petrobras, né, que a gente vem montando uma posição que ainda não é muito expressiva e tal, mas os múltiplos dela e tal são muito mais baixos, né? Então, assim, a Tegma fica naquela, assim, muitas vezes uma empresa é boa, mas está com preço justo e, enfim, não tá ali. Se você, às vezes, se já fosse sócio, você ficaria, né? Mas para entrar agora eu vejo essas outras, né? Eu não sou muito favorável a ficar trocando, que também você gasta com isso, né? Pode parecer bobagem. Cara, a tarifa, né? O preço da transação é 0,3%. Cara, isso aí você somar que você acaba com o seu dinheiro rapidinho, né? Então a Tegma continua, de certa forma, no radar, né? Eu não tenho nenhuma base para afirmar, não, mas, cara, a Tegma no futuro vai ser muito melhor. Ela entrou numa trajetória que a coisa vai ser bem... Não tenho. E tudo bem, assim, né? Ela vai ficando no radar aqui e a gente vai olhando para outras aí. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.